do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, criançada, a paz do Senhor, príncipe e princesa do Senhor. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a tia Dayana, nós somos aqui da área 5, congregação Emanuel. Estamos de volta com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e a nossa classe, crianças, qual é? Classe Jardim de Infância. Quero deixar bem claro, como em quase todos os vídeos, que eu estou com saudade dos meus alunos. E em breve estaremos juntos, né, crianças? Na nossa classe, na nossa salinha, com as nossas lições e toda aquela aula que a gente dá, com os nossos cânticos, no movimento, não é, crianças? E a nossa historinha, né? Que é o mais importante. Hoje nós vamos estar aqui, como vocês sabem, com a nossa linda revista da classe Jardim de Infância, que vem com o tema Amigos de Deus no Antigo Testamento, né? E crianças, olhem só, a gente já chegou na lição de número 8. Tia, olha o tanto de lição que a gente já andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lições. A gente já caminhou bastante, né, juntos? Então não sai daí e fica aí ouvindo a história, ouvindo a nossa aula da escola bíblica, ok? Crianças, sabe? A nossa lição de hoje é muito interessante. Tem um título bem interessante. Vamos repetir com a tia, vamos aprender qual é o título da lição de hoje. O amigo forte. Já estudamos vários amigos de Deus, né? E dessa vez nós vamos estudar o amigo forte. Vamos repetir com a tia? O amigo forte. Sim, a lição de número 8. Crianças, e como vocês sabem, nós temos o nosso versículo-chave, né? Que se encontra, olha só, aqui na nossa Bíblia Sagrada. Todas as nossas histórias, elas estão na nossa Bíblia. Todos os versículos e tudo que falamos aqui está na nossa Bíblia. Sim. Crianças, o nosso versículo-chave de hoje, ele se encontra no livro de Salmos, o Salmo 73, versículo 26, que diz assim, vamos ler com a tia, vamos acompanhar? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Vamos ler só a segunda parte do versículo. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E como vocês sabem que a gente sempre traz aquela versão infantil que se encontra na nossa revista, né, na nossa lição, que diz assim, olha, então o nosso versículo-chave, a nossa versão infantil diz assim, ó, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Salmo 73, 26. Então, para a gente aprender melhor, a gente vai falar o nosso versículo, mas vamos fazer o gesto, né? Quem quer fazer o gesto com a tia? Vamos acompanhar? Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Salmo 73, 26. Amém, crianças? Crianças, eu quero explicar um pouco sobre o versículo. Deus, Ele é a nossa força. Sem Deus, sem o nosso Papai do Céu, nós não conseguimos fazer nada. E Ele é o que sempre precisamos, sempre. Ao acordar, ao caminhar, ao ir para a igreja, ao ir para a escola, ao ir para a casa dos coleguinhas, mesmo ao ficar em casa. Nós precisamos de Deus para tudo, até para respirar. Então, por isso que o Salmo diz assim, ó, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso, porque nós sempre precisamos de Deus, pois Ele é a nossa força. Amém, crianças? Então, é hora da história. Chegou aquela hora que todos vocês estão esperando, a hora da nossa história, que se encontra onde, crianças?
aqui, ó, na nossa Bíblia. Como eu tenho dito, as histórias que são contadas aqui, elas não foram inventadas, elas são histórias verdadeiras que estão na nossa Bíblia. Sim. Crianças, hoje a lição é a lição de número, quem sabe dizer? A lição de número 8. O título da lição, O Amigo Forte. Vamos começar? Sabe, crianças, o povo de Deus, vocês lembram da história da semana passada? Que Gideão venceu os midianitas obedecendo a Deus. E eles tiveram vitória porque obedeceram a Deus. Mas sabe, crianças, o povo de Israel começou a pecar novamente. E eles faziam coisas erradas, faziam coisas que desagradavam o coração de Deus. Sabem, crianças? Pecado, eles mentiam, roubavam, maltratavam as pessoas. Enfim, fazia tudo que o nosso Papai do Céu não gostava. Então, o Papai do Céu permitiu que outro povo fizesse mal ao povo de Israel, porque eles estavam desobedecendo a Deus. E o nome desse povo é os povo filisteu. Crianças, sabe? Eles sofreram 40 anos. Sim, o povo de Israel sofreu 40 anos por causa dos filisteus, que maltratavam muito o povo de Israel por conta da sua desobediência. E um dia, Deus mandou um anjo para falar para dar uma mensagem para uma mulher que era a esposa de um homem. Olha só, essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas ela era a esposa de Manoá. Vamos conhecer o Manoá? Olha só. Vamos repetir com a tia? Manoá. E o anjo falou uma coisa muito importante para ela. Vocês sabiam, crianças, que eles não tinham filhos? Eles não tinham filhos. Naquele tempo, todo casal tinha que ter filhos. E eles eram muito tristes por não ter filhos. Mas o anjo falou que eles teriam um filho, que o Senhor daria um filho a eles. Mas ela, a esposa de Manoá, ela não poderia beber nenhuma bebida forte e só poderia comer o que o anjo lhe dissera. Pois ela correu e contou toda a história para o seu esposo. E eles ficaram muito felizes. E com o passar do tempo, crianças, sabe, aquele bebezinho, olha só o que apareceu. Um bebezinho, assim como o Senhor tinha dito, que ela teria sim um filho. E eles ficaram muito felizes. E o seu pai, Manoá, também ficou muito feliz. E esse bebezinho cresceu. Mas ele não era um bebezinho comum. Ele era um bebê especial. Ele era um escolhido de Deus para defender o seu povo, para defender o povo de Israel dos filisteus, sim, aquele povo que escravizou o povo de Israel durante 40 anos. Ele tinha um segredo. Ele não poderia cortar seus cabelos, porque ele era consagrado a Deus. Crianças, sabe como era o nome desse bebezinho? Era o bebê Sansão. Vamos repetir com a tia? Sansão. E ele cresceu e cresceu mais um pouquinho. Olha só, crianças. E virou um homem grande e bem forte. Sansão tinha muita força, a força que Deus dava para ele. Olha, o Papai do Céu dava uma força tão grande para Sansão. Sansão já tinha derrotado um leão sozinho e ele era capaz de lutar com muitos homens ao mesmo tempo. Tudo isso para defender o seu povo. Crianças, lembram que eu falei que ele tinha um segredo? Ele não poderia cortar o seu cabelo. Olha o cabelão de Sansão, porque ele era consagrado a Deus. E o segredo da sua força estava no seu cabelo, que nunca poderia ser cortado. Então Sansão fez uma coisa errada. Ele contou o seu segredo. E sabe aquele povo filisteu? Eles ficaram sabendo do segredo de Sansão.
Ah, crianças, foi tão triste. Eles cortaram o cabelo de Sansão, prenderam Sansão. Sim, eles prenderam. E Sansão ficou assim, olha, sem nenhum cabelo. E Sansão já não era mais forte. E prenderam. E Sansão ficou muito triste. E ficou preso lá no templo. Sabe que criança, lá no templo filisteu. E um dia os filisteus fizeram uma festa. Crianças, e Sansão foi apresentado nessa grande festa dos filisteus. E eles estavam caçoando de Sansão e dizendo que Sansão era muito fraco, porque ele tinha perdido a sua força. Só que Deus já estava dando novamente a força para Sansão e tendo misericórdia de Sansão. Então, criança, Sansão derrubou todo o templo e todos aqueles filisteus, eles morreram. E Sansão conseguiu vencer o povo e libertar o povo de Israel mais uma vez. E olha como ficou o templo, todo quebrado, as colunas derribadas. E Sansão conseguiu libertar o povo de Israel. Crianças, assim como Sansão, nós também temos um segredo. Nós também temos a força de Deus. Mas como assim, tia? Como eu posso ter a força de Deus? Toda vez que eu oro, toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu fico mais pertinho de Deus. A força de Sansão não estava baseada nos seus cabelos, não. A força de Sansão estava baseada na presença do Papai do Céu, que estava bem pertinho de Sansão. Sim, então nós temos que ficar também pertinho de Deus e obedecer a Deus. Assim como todos os amigos de Deus no Antigo Testamento, que nós já demos algumas lições aqui, todos eles obedeceram a Deus, não é, criança? Todos eles obedeceram a Deus. E assim como Sansão. Sansão desobedeceu a Deus. E por isso que ele perdeu a sua força. Sim, ele perdeu a sua força pela sua desobediência. Mas nós que temos a palavra de Deus, nós sabemos que ao obedecermos a Deus, a lermos, a estarmos na igreja, a orarmos, nós estaremos bem fortes junto do Senhor, porque o Senhor é a nossa força e dele sempre precisamos. A paz do Senhor e até domingo que vem.